Boa tarde, Elane. Meu nome é Leidiane. Estou passando aqui para falar um pouco do meu testemunho, como foi meu processo durante o deserto. Meu deserto começou em outubro do ano passado, quando meu marido ficou desempregado e começou a trabalhar de aplicativo de Uber. E foi quando as brigas começaram a acontecer. Ele teve que trabalhar em outra cidade, porque onde a gente mora é tipo um interior. É um interior, tal, é longe da capital. Então ele precisou ir para outra cidade para poder trabalhar. E ele começou a vir em casa 2, 3 vezes na semana. Né? Vinha para casa, passava 2, 3 dias e ia embora. Isso, toda semana ele fazia isso. Só que ele começou a não querer vir mais. Ele vinha uma vez, já queria ir embora no outro dia. E eu fui percebendo que ele estava muito, assim, viciado. Quanto mais ele estava ganhando dinheiro, mais ele queria dinheiro. Assim, estava muito doido pelo trabalho, querendo trabalhar direto. Então aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar, aquela ambição que ele estava, começou a me incomodar. E foi quando começou a vir as brigas, né? Começou a vir as brigas. Aí chegou um dia que ele veio me pegar para passar o fim de semana lá na cidade, em outra cidade, na cidade onde ele trabalhava. Que ele tem familiar lá e a gente ia para casa do familiar dele, onde ele estava dormindo, né? Quando ele não estava em casa. Ele veio me pegar. Quando ele chegou, eu percebi que ele estava, tipo, muito estressado. Aí eu disse: meu filho, você passou a noite trabalhando, vá descansar. Quando você acordar, a gente vai, a gente viaja, não precisa a gente viajar agora. Foi isso que ele fez, né? Tomou um banho, almoçou e foi deitar. Aí eu peguei meu celular, dei pro meu filho assistir e fui mexer no celular dele, né, do meu esposo. Quando eu estava mexendo no celular do meu esposo, eu vi que tinha um contato novo. Aquilo já me incomodou. Tava lá o nome da pessoa e tava assim, tava cliente. Mas só que aquilo em si já me incomodou, sabe? Assim como se tivesse alguma coisa. Pronto, ele acordou. Ele ainda acordou estressado. Também não falei nada. Aí ele continuou querendo procurar motivos para brigar, né? Assim, estressado, querendo procurar motivos para discutir e tal. Aí eu aguentando. Chegou um momento que eu não suportei mais. A gente começou a discutir. Aí eu fui e passei na cara, né? Disse: até contato novo você já salvou no seu celular. Aí foi quando ele disse: é por isso que eu quero terminar com você. Porque tudo seu é me dar mulher. Não dá mais certo, eu não gosto mais de você. Eu quero viver minha vida sem ter que estar dando satisfações a ninguém. E eu quero a separação e eu vou embora. Eu fiquei assim, surpresa, totalmente. Ele botou tudo dentro do carro e foi embora. E eu fiquei desespero. Eu achei que meu mundo tinha acabado naquele momento. Eu fiquei sem ação. Nós temos um filho de 4 anos. Meu filho começou a gritar, a chorar. E ele nem ligou pro nosso filho. Simplesmente botou as coisas dentro do carro e foi embora. E foram meses, que eu passei 3 meses no deserto. Foram 3 meses bem difícil mesmo. Mas eu nunca fui uma pessoa muito cristã, né? Assim, não tinha aquele hábito de orar quando acordava, quando dormia. Ia vivendo minha vida um dia após o outro. Não era de procurar Deus. Mas durante esse meu período deserto, eu disse: não, tenho que me apegar a alguma coisa. Eu tenho que pedir forças a alguma coisa. E foi aí onde eu descobri o amor de Deus por mim. Foi aí onde eu orei, aprendi a orar, aprendi a cantar, a louvar. Comecei a frequentar os cultos. E aquilo foi me dando conforto. Enquanto isso, meu esposo, lá onde ele estava morando, né? Que estava morando na casa do tio dele, foi também para a igreja. Virou evangélico. Agora ele virou evangélico muito, aqueles evangélicos que não saem da igreja. Virou evangélico.
Só que a pessoa que eu tinha visto no celular dele, ele se envolveu com essa pessoa. Então, aquele pressentimento ruim que eu tive quando eu vi o contato é porque realmente estava acontecendo. Ele se envolveu com a pessoa, mas eu sempre perguntava e ele me negava. Eu ficava sabendo por pessoas que ele estava envolvido com ela e ele sempre me negou, nunca foi dizer que estava. Só dizia que não me queria mais, que não queria mais uma vida de briga, não queria mais uma vida de estresse, que não queria mais. E pronto. A pessoa, né, que ele se envolveu foi uma cliente, realmente a cliente, entrou no carro dele e começou a dar em cima dele. Ele disse que era casado, ela disse que não se importava que ele era casado. E foi quando houve a traição, um dia que nós tivemos uma discussão, né? Já tivemos uma discussão por telefone e houve a traição dele com ela. Foi quando ele veio para casa, né? Que foi justamente no fim de semana que ele veio me buscar. Ele veio para casa e terminou, né? E continuou o envolvimento com ela. Só que quando ele foi para a igreja, meu marido é uma pessoa muito assim, quando ele tá fazendo uma coisa que ele se dedica ao máximo. Então, quando ele foi para a igreja, ele começou a ver que ele estava em pecado. Não em referente a ele voltar para a família, mas em pecado por estar envolvido com outra pessoa, assim. Então, ele começou a dizer a essa pessoa que não dá mais certo, nosso envolvimento e tal. E ela começou a ir para a igreja também. Ela disse que era uma evangélica afastada. Que Deus tinha falado para ela que eles iam ficar juntos, que tal. E ele disse, sempre dizendo a ela que não era isso que Deus estava falando nas orações dele, que todas as vezes que ele ia na casa dela, ele ficava muito angustiado, ele estava tendo muitos pesadelos. Então, isso ele continuou, né? Ele não dizia que não queria, mas assim, o inimigo quando quer, né? E o inimigo ali forçando a ficar com ele, e ele disse que sempre quando ia lá passava mal. Quando estava lá, sempre passava mal, sempre acontecia alguma coisa. E ele começou a orar e começou a ir para o monte e começou a procurar Deus a cada vez mais e viu que o que ele estava fazendo ali com aquela pessoa era errado. Foi quando ele botou um ponto final. Chegou para ele e disse, eu não quero mais você. Deus não disse que era para me voltar para minha família, mas Deus também está me revelando que não é para me ficar com você. E eu não quero mais ficar com você. Viva a sua vida, você seja muito feliz. E não me procure mais, esqueça meu telefone e eu quero ficar só. Aí foi quando ela fez chantagem, tomou vários remédios para se matar, para botar tipo culpa nele, e ficou perturbando ele. Ele disse que foi um período que foi horrível para ele, sabe? A pessoa que ele se envolveu era uma pessoa desequilibrada. E a menina totalmente depressiva de todos os sentidos. Não queria deixar ele em paz. Era o inimigo querendo destruir a vida dele. Essa menina apareceu justamente para destruir. Pegou um casamento que estava passando por uma fase difícil, iludiu ele e começou ainda a querer ficar com ele. Quando Deus abriu os olhos dele, que ele disse que não queria mais ela ainda ficou insistindo, querendo fazer chantagem. Então o inimigo estava tentando destruir de todas as formas. O inimigo estava tentando destruir. Eu, né? Continuando procurando a Deus, orando pela minha família, vendo vídeo no YouTube. E aí, cada dia mais. E o sofrimento tinha dias que era mais, tinha dias que era menos, né? E assim eu fui vivendo minha vida, indo pro meu trabalho, chegando em casa cuidando do meu filho, chegando na quarta-feira indo pro culto, chegando no domingo indo pro culto e eu procurando a Deus. Só que eu era menos que meu esposo. Meu esposo totalmente dedicado à igreja em tudo. E eu menos. Assim, frequentava, mas não era ainda como eu sou hoje. Só que chegou um momento que eu disse, não, eu preciso viver minha vida. Vai que não seja da vontade de Deus a restauração do meu casamento. Não tem como. Deus não me fala nada, Deus não me mostra nada. Deus só a única coisa que manda fazer é ficar na minha posição, porque era isso que Deus dizia. Fique na posição, minha filha. Né? Por revelação, por cultos que eu assisti. Então eu entendia que Deus estava falando assim para me ficar na minha posição. E eu não entendia o que fique na posição significava. Só ficava na minha posição. Então eu disse, não, eu preciso acordar para a vida. Então foi aí que eu acordei.
Durante 2 meses e meio de deserto. Foi quando eu comecei a sair, ir para restaurante, ir numa praia, conhecer pessoas, conhecer amigas, amigos. Comecei a sair com as minhas irmãs, onde tinha um grupo de amigos, e ali eu comecei a pegar amizade, porque minhas irmãs são mais novas que eu. Mas eu comecei a sair, então qualquer coisa que ocupasse a minha mente, que eu não estivesse pensando ou tentando procurar briga com meu esposo. Comecei a sair, comecei a me divertir, comecei a rir, comecei a brincar, comecei a me cuidar. Comprei um celular que eu sempre quis. Comecei para academia, fui para salão, arrumei minha unha. Então, assim, foram coisas que eu fui começando a pensar em mim, cuidando do meu filho, dando atenção a ele mais ainda, tanto que hoje a gente tá mais apegado do que a gente já era. Levando ele numa praia, levando ele no shopping. Então, comecei a ver minha vida e esquecer totalmente meu esposo. Assim, me desligar dele, deixar ele viver a vida dele lá, sem eu estar procurando confusão, sem eu estar procurando briga, porque tudo eu procurava briga. Eu ficava procurando briga referente à mulher que ele estava envolvido. Ficava olhando o Instagram dela, se ela postava alguma coisa pra mim ter motivo pra brigar com ele, porque quando eu perguntava ele negava. Só que eu ficava tentando saber da verdade, eu ficava perguntando a familiares, perguntava a minha cunhada, perguntava, sabe, e eu não me desligava dele. E eu ligava, se eu ligasse pra ele, pedisse alguma coisa que nosso filho estivesse precisando, ele não desse. E se eu ficasse sabendo que ele saía e foi pra algum canto, tipo, almoçar em tal canto, aquilo, eu já arrumava uma briga. Para o nosso filho você não mandou tal coisa, mas você foi pra um restaurante. Então, assim, procurava briga com força. Então, quando eu deixei disso, né, eu deixei dessas coisas, se ele não quer mais, eu não vou estar insistindo, eu não vou estar correndo atrás, deixa ele viver a vida dele que eu vou ver a minha. Quando eu parei disso, aí foi quando começou a vir a reaproximação dele. Ele começou a procurar conversar comigo, ele começou a falar problemas da vida dele que estava acontecendo, carro quebrando, isso e aquilo. Só que sempre negando sobre o envolvimento com a menina, com a OM. Ele sempre negou pra mim. Então, e eu comecei a tratar ele muito bem. Bom dia, boa tarde, conversava e desabafava. E aquela reaproximação foi vindo, né? E chegou um dia que ele botou uma foto no grupo no WhatsApp, que dá pra ver a menina que ele estava, a pessoa que ele estava, dava pra ver ela, que eu sabia como ela era, se o cabelo dela, assim, deu pra ver. Aí eu fui, na mesma hora deu vontade de eu ligar, eu falo um monte de coisa com ele, mas não. Eu simplesmente fui no Instagram dela e eu disse assim, eu tenho até hoje o áudio que eu mandei no Instagram dela. Tá repreendido todo o mal que você fez à minha família. O meu esposo vai voltar para casa e tá repreendido todo o mal que você fez à minha família. Porque você foi um inimigo para destruir, mas você não vai conseguir destruir. No dia que eu disse isso, foi no mesmo dia que ele terminou com ela. E eu não sabia disso. Quando foi durante esse período desse dia que eu disse com ela, foi quando ela chamou ele na casa dela e ela tentou se matar. Foi no mesmo dia que eu disse que eu repreendi ela, que eu repreendi o inimigo na vida da minha família. Não disse nada com ele, não procurei discussão. Com uma semana eu saí, fui no restaurante. Chegando lá no restaurante, tinha umas pessoas na mesa e a gente bateu uma foto. Que nessa foto dá a impressão de ser só casal na mesa. Assim, porque tinha homem, tinha mulher, então tinha alguns casais. E tinha eu e outro colega meu que estava solteiro. Então dava a impressão de eu e ele ser um casal. Aí a gente bateu essa foto, só que nem foi com intenção. A gente bateu essa foto e postou. Quando ele viu, ele estava na minha porta de 5h30 da manhã. Me pedindo perdão. Desesperado. Dizendo que eu era o amor da vida dele. Dizendo que primeiramente Deus e segundamente eu e o filho dele. Que queria a família dele de volta. Foi assim que ele voltou. Aí ele voltou, perguntou se eu tinha me envolvido com outra pessoa. Eu disse, não, eu vivi minha vida, saía,
procurava ocupar minha mente, mas assim, chegar a envolver com outra pessoa, eu não me envolvi. Aparecia, né? Mas assim, eu não queria, porque eu não sentia vontade de me envolver com outra pessoa. Não era nem porque eu ainda estava pensando em voltar, porque isso aí era como se eu tivesse esquecido. Sinceramente, eu nem pensava mais em restauração. Só dizia que estava nas mãos de Deus, Deus fazia o melhor. E foi assim que ele voltou, me pediu em casamento. A gente vamos casar. Ele me pediu em casamento e agora Deus está começando a trabalhar. Ele mudou muito, assim, ele é um novo homem. Eu sempre falava isso na minha oração, meu Deus, quando trouxer meu marido de volta, Senhor, se for da tua vontade, traz ele transformado, traz ele restaurado. E foi assim que Deus trouxe ele para mim. Ele é um homem totalmente diferente, carinhoso, amoroso, atencioso. Ainda está um pouco difícil, né, assim, a nossa volta, porque eu moro, como eu disse aqui, eu moro em uma cidade e ele tem que trabalhar em outra. Então, a cidade que eu moro é uma cidade muito pequena, para emprego é difícil, mas eu estou aqui nos projetos, né, orando a Deus para pedir minhas contas e eu ir para lá, para a capital, para arrumar um emprego lá e viver lá, com meu filho e a minha família. E uma nova vida, né, na presença do Senhor, que eu acredito que o meu deserto foi para isso. Foi para mim procurar Deus e saber que Deus existe na minha vida e na vida da minha família. Então, eu creio que o deserto aconteceu justamente para isso. Para o meu esposo procurar Deus e eu também procurar Deus. E nós dois caminharmos juntos com Deus, na presença de Deus. Então, hoje eu entendo porque que tudo isso aconteceu. Meu marido disse palavras muito pesadas, assim, pesadas demais para mim no nosso período de deserto. Mas hoje, quando eu vejo ele olhar para mim, dentro dos meus olhos, e dizer que me ama, que eu sou a mulher da vida dele, chega a me emocionar. É só Deus, porque é só Deus. Não tem outra explicação, não. Porque ele disse várias e várias vezes que não me queria mais, que não ia voltar para casa, que ia procurar, que Deus ia botar uma pessoa da igreja na vida dele. Olha, ele disse tanta coisa, que hoje, quando ele me pediu em casamento, eu fiquei assim. Não sabia nem dizer o sim. Eu fiquei sem ação. Porque é só Deus mesmo para fazer essa transformação. Então, o que eu tenho que dizer a vocês, meninas, confie em Deus. E outro conselho principal, que é o que cada um tem que levar para a vida. Viva, não pense só no outro, não. Tá passando num deserto, tá num momento difícil, aí vamos procurar viver. Vamos procurar ir no shopping, numa praia, ir no restaurante, numa pizzaria, vamos procurar viver, porque a gente não sabe o dia da manhã, não. Vamos procurar viver, continuando com as nossas orações, pedindo a Deus por restauração, mas vivendo sem estar depositando totalmente no outro. E quando voltar, vamos continuar vivendo da mesma forma. Então, assim, o conselho principal que eu tenho a dizer hoje é esse. É orar e viver. Sem estar 24 horas pensando no outro. Eu passei muito tempo em cima de uma cama, chorando, eu via a hora de pegar uma depressão. Eu trabalho hoje em farmácia, né? Eu sou balconista. Aí eu chegava na farmácia e dizia, não, vou já arrumar uma receita para comprar um remédio descontrolado, para ver se eu durmo. Olha o inimigo querendo trabalhar na minha mente. Só que Deus não deixou, não. E eu procurei forças. Sabe por que eu procurei forças? Principalmente pelo meu filho e por mim. Meu filho precisava de amor. Meu filho tem 4 anos. E eu precisava também de amor. Preciso primeiramente me amar para depois amar o próximo. Então como é que hoje eu vou amar o meu filho e meu esposo se eu não me amar? Então, tinha uma coisa também que eu pensava assim, quanto mais eu ficava triste, quanto mais eu ficava em cima de uma cama, quanto mais eu chorava, mais as coisas ruins aconteciam. Então, quando eu procurei a evoluir, a dizer, não, eu não quero estar em cima de uma cama só deitada, chorando e engordando, não.
Eu quero evoluir. Eu quero sair disso aqui, para quando meu esposo voltar, ele me pegar linda e maravilhosa e a gente ser muito feliz, que é isso que vai acontecer, que eu está, graças a Deus, já acontecendo. Minha batalha começou agora, eu sei que vai ter alguns empecilhos, né, que o inimigo tenta botar, algumas setas do inimigo, mas eu tô aqui, eu tenho um Deus. Meu esposo hoje tem um Deus, minha família hoje tem um Deus. Então, o que vier, Deus já me deu a vitória maior que a minha família. Então, meninas, por favor, ame-se. Ame-se em primeiro lugar.